Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? E aí, conseguiram fazer os exercícios da subtração? Se vocês não conseguiram, ficaram com dúvida, não entenderam essa questão, não tem problema, tá bom? A gente vai retomar essas questões lá na frente, vocês vão rever composição e decomposição no quarto e quinto ano, tá bom? Não se apavorem, tá? Vai dar tudo certo. Então, se vocês não conseguiram, eu só vou pedir que vocês coloquem um asterisco nessa página para marcar, para que quando voltar às aulas e a prof dar uma olhadinha na apostila, a prof vai ver que vocês sentiram dificuldade e vai ver que nível que eu preciso retomar esses conteúdos, combinado? Então, agora a gente vai para a próxima parte. A gente aprendeu a fazer a subtração. Então, existem duas formas de fazer a conta. Aquele método da decomposição e o jeito padrão, que é o método do algoritmo. Por exemplo, vamos pegar um número bem simples. 382 menos 111. Olha lá. Então, lembram que na adição eu guardo o número maior na cabeça e adiciono os dedos? Agora eu vou ensinar um outro truque para vocês. A gente guarda o número menor na nossa cabeça e conta quantos falta para chegar no número maior. Então, por exemplo, 2 e o 1. Lembram? A gente começa pelas unidades, depois vai para a dezena, depois vai para a centena. A prof não colocou o quadro de valor lugar aqui, mas vocês já sabem, né? Então, olha lá. 2 menos 1. Eu vou guardar o 1 na minha cabeça, guardei o 1. 1 para chegar no 2, quanto falta? 1, 2. Então, olha lá. 2 menos 1 é 1. 8, eu tenho 1. 1 para chegar no 8, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou 7. 1 para chegar no 3. 1, 2, 3. Então, 382 menos 111 é igual a 271. É assim que a gente faz no padrão por algoritmo. Agora, a gente vai ver com reagrupamento. O reagrupamento é o famoso emprestar. Então, dá uma olhadinha aqui na apostila de vocês. Observe a situação problema a seguir. Vamos representar com desenhos do material dourado quantos reais o pai de Carlos ganhou no dia. Muita atenção! Primeiro, precisamos representar no quadro posicional a subtração a ser realizada. Então, olha lá. Aqui eu tenho o probleminha e eu tenho o quadro posicional. O pai de Carlos é vendedor e ele anota tudo o que ganha e o que gasta diariamente. Em determinado dia, ganhou R$ 154 e gastou R$ 35. Com quantos reais o pai de Carlos ficou no fim do dia? Então, olha lá, eu representei essa quantidade das duas formas. Coloquei no material dourado uma plaquinha, 5 barrinhas e 4 unidades. E aqui do lado, eu representei no quadro de valor lugar essa subtração, 154 menos 35. Agora, a gente precisa tirar 5 cubinhos, mas a gente só tem 4. Eu consigo tirar 5 de 4? Não. O que eu vou fazer? Eu vou trocar uma barrinha por 10 cubinhos. Então, olha lá no desenho. Eu tenho uma placa de 100 e eu tinha as 5 barrinhas. Então, eu vou pegar uma barrinha, olha lá que eu risquei ela, estão vendo? Eu risquei ela e transformei em 10 cubinhos. Agora, quantos cubinhos eu tenho? 14. Olha como eu represento isso lá no algoritmo. Eu tinha 5 dezenas, eu risquei e fiquei com 4. E agora, unidades, eu tenho 14, então olha lá o número 1. Então agora eu vou fazer a conta da seguinte maneira, 5 para chegar no 14. Quanto é 5 para chegar no 14? Guarda o 5 na cabeça, que é o número menor, guarda o 5 na cabeça e vamos contar quantos falta para chegar no 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quanto faltou para chegar? 9. Então, lá no algoritmo eu vou anotar o 9. Olha lá na conta embaixo já está anotado o 9. Aí as barrinhas, que eu tinha 5, mas eu troquei, eu fiquei com 4.
Então, o que eu vou fazer? Eu preciso subtrair 3 de 4. Então, 3 para chegar no 4, falta 1. Olha lá o número 1. 0 para chegar no 1, 1. E assim eu resolvi a conta, olha lá. Ficou 119. Na página 122 e 123, eu tenho outro exemplo, olha aqui, ó. Mostrando passo a passo de como foi feito essas trocas, tá bom? Então, vocês podem ler, reler, para que fique bem claro na cabecinha de vocês. Depois, a gente tem um vídeo educacional com a subtração com reserva. Depois, vocês podem assistir também. Esse aqui é objeto digital. Vocês pegam lá o aplicativo, o iPad, aponta para a tela que vai abrir o vídeo, tá? Vocês assistem que ele é bem autoexplicativo. Depois, olha lá. A gente tem, utilizando o seu material dourado, efetue as subtrações abaixo, fazendo o registro escrito conforme o exemplo. Olha lá o exemplo, 55 menos 36, que é igual a 19. A prof vai explicar um exercício, tá bom? E daí vocês podem fazer o outro. Eu sei que vocês não têm material dourado em casa, então a prof vai ensinar de um jeito bem facinho, do jeito do algoritmo, tá? E vocês podem esquecer a parte do material dourado, usem o algoritmo, tá? Mas se vocês tiverem material dourado, também pode usar. Gente, fica a seu critério, tá? Cada um escolhe a melhor maneira para si mesmo, tá? Então, olha lá, vou fazer a letra B, tá? Vou fazer junto com vocês. 86 menos 18. Essa é a conta que tem na nossa apostila. O que a gente vai fazer? Vai montar ela pelo algoritmo. Então, olha lá, 86 menos 18. O 8 tá na posição das unidades, então vai ficar aqui, ó, embaixo das unidades. O 1 tá na posição das dezenas, então vai ficar aqui, ó, embaixo da dezena. E aqui o símbolo de menos para representar a conta. Então, olha lá, 86 menos 18. Como é que eu vou fazer essa conta? Eu posso tirar 8 de 6? Posso tirar, ó. Imagina que eu tenho 6 balas, por exemplo, tenho 6 balas. E eu tenho que tirar 8 balas. Eu consigo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reagrupar. Eu vou ter que pegar uma barrinha da dezena e transformar em cubinhos. Então, olha lá como que eu vou transformar. Eu vou riscar aqui o 8, porque eu transformei uma em unidade. Então, aqui vai ficar 7. E uma unidade veio para cá. Ficou 16. Aí, 8 para chegar no 16. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8. Então, 8, 16 menos 8 é 8. Aí aqui, ó, lembra que eu transformei esse 8? Antes eu tinha 8 dezenas, mas eu troquei uma barrinha, então ficou só 7? Então, olha lá. 7 tira 1, 6. Então, a resposta dessa continha é 68. Eu quero que vocês realizem as outras operações do mesmo jeitinho, tá? Se vocês quiserem desenhar com material dourado, enfim, fica a critério de vocês, tá bom, meus amores? E agora, a gente vai resolver alguns probleminhas, tá? Então, lembram que na aula passada a gente falou sobre os probleminhas que a gente precisa... Para resolver o problema, a gente precisa entender e anotar as informações do problema. Então, a prof vai fazer com vocês também um probleminha, tá? E depois que acabar essa videoaula, eu quero que vocês respondam as perguntinhas da subtração e os probleminhas, ok? Vou explicar um de cada e depois que acabar essa videoaula, vocês realizam essas páginas, beleza? Então, olha lá. Observe a situação a seguir. Eu entrei em um ônibus e contei 26 pessoas sentadas. Na primeira parada, alguns passageiros se levantaram e saíram. Nenhuma pessoa sentou nos lugares que esses passageiros ocupavam. Contei novamente e observei que haviam 12 pessoas sentadas. Quantas pessoas se levantaram e saíram? Na letra A, vocês vão fazer a identificação do problema, tá? Vão usar o lápis de cor e vão pintar. Vão pintar de verde a pergunta da situação problema e de azul as informações que ela nos fornece. Então, pega o lápis de cor verde, pega o lápis de cor azul e identifica no problema essas informações. Depois que vocês
identificarem as informações que o problema nos dá, a gente vai resolver a conta. Olha lá. Que operação poderia ser feita para resolver essa situação-problema? Subtração. Letra C. Responda a pergunta da situação-problema. Qual é a pergunta da situação-problema? Quantas pessoas se levantaram e saíram? Então, eu vou fazer a conta de subtração para eu descobrir qual é o valor das pessoas que se levantaram e saíram. Aí a gente tem a número 2 com outro probleminha e vocês vão fazendo conforme está especificado no livro, ok? E para fechar esse conteúdo, para fechar com chave de ouro a questão da subtração e da adição, olha o que a gente vai fazer. Na página 128, nós vamos começar um capítulo novo. Relação de igualdade. Esse capítulo é um capítulo bem tranquilinho. Se vocês souberem bem a adição e souberem bem a subtração, vocês vão fazer ele brincando. É como se fosse um bônus. Então, eu vou deixar ele como sugestão, ok? Vocês vão abrir o capítulo, vão ler as páginas e vão descobrir o que acontece com os números. Aqui tem uma historinha de um imperador que vivia na China. Eu quero que vocês façam a leitura dessa história, interpretem e entendam. Depois que interpretou, entendeu, vai para os próximos exercícios. Se não entendeu, dá uma relida de novo. Então, olha só. Basicamente, a gente está falando que contas diferentes podem dar o mesmo resultado. Então, vocês vão ler os exercícios e vão descobrir que contas diferentes podem dar o mesmo resultado. Então, para ficar bem facinho, eu vou mostrar aqui no quadro várias continhas que podem dar 10, por exemplo. Olha lá, se eu fizer 6 mais 4, quanto é 6 mais 4? 10. Se eu fizer 5 mais 5, quanto é 5 mais 5? 10. Se eu fizer 7 mais 3, quanto é 7 mais 3? 10. 8 mais 2. Quanto é 8 mais 2? 10. Então, olha lá, eu tenho contas diferentes, mas que dão o mesmo resultado. Essas são contas de adição. Agora, vamos fazer de subtração também com resultado 10? Então, olha lá, eu posso começar com o 12. Ó, 12 menos 2. Quanto é 12 menos 2? 10. 15 menos 5. 15 menos 5? 10. 20 menos 10. 20 menos 10? 10. Então, olha lá, contas diferentes que dão o mesmo resultado. Claro que aqui para mostrar para vocês eu usei contas bem facinhos, contas que dão 10, mas eu posso fazer isso com qualquer número, tá bom? Por exemplo, o número 24, eu posso chegar no resultado 24 de várias formas, pode ser 12 mais 12, 30 menos 6, enfim, a possibilidade é bem grande. Então, depois que vocês lerem, entenderem tudo isso, vocês podem realizar os exercícios das páginas 131, 132 e 133 e por último fazer a autoavaliação. Dessa maneira a gente vai encerrar a nossa apostila, tá bom? Caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês não tenham entendido algum conteúdo, meus amores, não se desesperem, que a gente vai retomar tudo isso quando voltar às aulas. A gente está passando por um momento complicado, a situação do nosso país está um pouquinho complicada, mas quando as aulas voltarem, todos esses conteúdos vão ser retomados, a prof vai tirar as dúvidas, eu vou explicar de novo, a prof Ali vai explicar de novo e vai dar tudo certo, tá bom? Então, um beijo e boas atividades!